Boa tarde, meninos. Tudo em paz com vocês? Como se for de Semana Santa, de domingo de Páscoa. Espero que tenha ocorrido tudo bem. Hoje são 6 de abril de 2021, terça-feira. Teremos aula de português e matemática. Estamos iniciando hoje a nossa terceira quinzena de aulas remotas. E como vocês já receberam os livros, então a partir de hoje nós passaremos a utilizar estes livros. Mas estes livros não são para ser respondidos, tá? Vocês irão acompanhar as orientações, as explicações do professor e as atividades deverão serem feitas no caderno. Então, eu não quero ver nenhuma postagem de aluno com a atividade feita no livro. As atividades deverão ser feitas no caderno. E hoje nós vamos iniciar nossas atividades falando de um texto diferente. Vamos falar de poesia ou poema. Vamos conhecer hoje os poemas visuais. E o que são poemas visuais? Pelo título, já dá para a gente ter uma ideia que é alguma coisa a ver com a nossa visão, porque são visuais. Então, os poemas visuais ou poesia visual consiste numa junção entre a literatura, ou seja, uma junção entre o poema com as artes visuais, a imagem criada através das palavras, de modo bem mais simples para que vocês possam entender. Podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amparada na imagem. Na poesia visual, a organização das letras é fundamental, porque a imagem formada transmite um sentido. Então, aqui no livro de vocês, na página 23, nós temos um exemplo de um poema visual. Olhando para esta gravura, dá para a gente perceber que aí nós temos um relógio. Mas tem alguma coisa diferente nesse relógio. O que é que tem de diferente nesse relógio? Dá para a gente ver que nesse relógio a gente não consegue ver os ponteiros. Então, o que é que tem no lugar dos ponteiros? Tem as letras, tem os versos que constituem o poema visual. Diz assim: eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu sou o minuto, estou no entrelugar, não preciso correr nem me arrastar. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. Observem que o ponteiro, ou melhor, as palavras que representam a hora são escritos com letra maior. Quando vai para os versos que representam o minuto, já vai diminuindo. E o segundo, a gente quase não consegue nem ler. Então, a gente percebe aqui que essa poesia visual, os relógios, ou melhor, os ponteiros do relógio, foi substituído por versos. Cada uma dessas linhas representa um verso desse poema visual. Então, mais uma vez, poema visual é aquele poema em que a poesia está amparada na imagem, ou seja, quando você vê a imagem, você já dá uma relacionada, as palavras vão se organizando de modo que passam a representar uma imagem. A gente vê que essa parte mais grossa, mais escura, representa o ponteiro da hora. Essa frase, esses versos que não são tão finos, mas também não são tão grossos quanto a frase do
do ponteiro hora, mais representa os minutos, e esse bem fininho representa os segundos. Então, esse poema visual é de Adriano Bitaraens Neto, tá? Virando, vocês encontrarão mais outro poema visual, que é o poema número 2. Olhando para o desenho, o que essa imagem nos passa? Nos passa a imagem de uma xícara, não é isso? E a gente vê que as palavras, elas se organizam de modo a formar esse desenho, desenho de uma xícara. Vamos ver o que diz o poema número 2, o poema visual. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, o poema número 2, através da imagem que é formada com o apoio dos versos, dá para a gente entender que trata-se de uma xícara e que cada um desses versos representa o quê? O calorzinho que sai do café quando ele é colocado na xícara. O vaporzinho, ó, subindo aqui. E o poema número 3, o que fala o poema número 3? Olhando no livro de vocês, carretel, linha, 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 carretel, desenrola a linha, desalinha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Vejam aí, o formato é como se fosse uma agulha e perfurando o tecido para que assim pudesse costurar. Então, carretel é aquele novelinho onde a linha fica enroladinha. Então, o terceiro poema nos passa essa imagem de quando a gente lê, a gente pensa assim numa agulha costurando. Então, esse aqui também é um poema visual. Então, no livro de vocês, nós temos 3 poemas visuais. O poema número 1, poema número 2 e o poema número 3. Lembrar que o poema visual, ele se apoia nas gravuras. As palavras, elas vão se organizando de modo a formar gravuras. Por isso é que eles são chamados de poema visual.